Campina Grande, quinta-feira, 31 de outubro. O mês de outubro foi embora. Hoje comemora-se o Dia do Comissário de Bordo e também o Dia Mundial da Poupança. Antigamente, as pessoas tinham condições de fazer um fundo de reserva e tudo era aplicado em poupança. Hoje, esse tempo bom acabou. Hoje, as nossas economias estão restritas apenas ao sustento, à manutenção da família. E isso, diga-se de passagem, com muitas dificuldades, devido à crise que se alastrou e veio sobre toda a nossa nação. Logo mais estaremos ouvindo a conclusão da palavra que nós ministramos ontem, e você também ainda terá a oportunidade de ouvir o cantor e pastor Ronquenoli louvando a Deus. Antes, porém, eu devo lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores que desejarem manter este programa no ar. Eu faço dois apelos. O primeiro é que você ore, interceda para que este programa permaneça com esta chama acesa. Segundo apelo que eu faço, se você sentir-se abençoado e desejar ajudar a manter este programa no ar, colabore, contribua com uma generosa oferta. Aparece abaixo aí do seu vídeo, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós só temos que agradecer àqueles que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor e pastor Ronquenoli. Nos aguarde. I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. Oh Lord, I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift him high above all earthly needs, to bring you pleasure, Lord. Glory to the King. Hallelujah. 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 Glory to the King. Yes, Lord, I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. Lord, I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift you high above all earthly kings,
to bring you pleasure, Lord. Hallelujah. Quer dizer, o nome do Senhor está sendo glorificado. É disso que Paulo está tratando, como nós estamos aproveitando e fazendo essa aplicação para nós aqui. Então, como alguém já disse, essa é uma das melhores expressões proferidas pelo apóstolo Paulo diante de tudo que ele estava passando. No versículo, temos aqui ainda a acrescentar, irmãos. Esse significado da vida em Cristo e viver tão somente para Ele, morrer ou viver, é lucro, porque ele vai viver de tal maneira que a vontade de Deus é quem vai prevalecer em toda a sua maneira de viver. Porque tem pessoas que só está na igreja, ou só está no evangelho, enquanto as coisas estão sendo muito favoráveis, muito positivas para ele. Na hora que tem alguma coisa contrária, um revés, aí já puxa o freio de mão. Espera aí, eu não precisa disso tudo, né? E eu vou diminuir isso, vou diminuir aquilo, não vou andar com fazendo tanta coisa que vai me prejudicar por causa do evangelho. Aí se priva, né? No versículo 22, continua Paulo: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Nesse versículo 23, aqui Paulo, irmãos, abre o seu coração declarando que estava diante de um dilema. Qual era o dilema que Paulo estava enfrentando? Ele não sabia se decidiria tomar uma posição, um posicionamento de ficar ou de partir. Esse dilema de Paulo, meus irmãos, tem algo a ver com aquilo que você tem como discernimento da vontade de Deus. Estevão, sendo morto por apedrejamento. Ora, gente, cada pedrada que ele levava causava um ferimento. Seixos de pedra nas costas, deveria estar todo cheio de hematomas, né? No rosto, na face. Mas qual foi a atitude de Estevão? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Mesmas palavras de Jesus, eles não sabem o que estão fazendo. E aí, ele teve aquela visão gloriosa. Ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé,
à destra de Deus. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus, Pai. E por que Jesus estava em pé ali, na visão de Estevão, na hora da sua morte, por apedrejamento? Olha o sofrimento deste homem. Ele teve uma visão dos céus abertos e o Filho do Homem em pé. Em pé para quê? Por que Jesus ficou em pé? Para recepcionar o primeiro mártir do Evangelho. É isso que eu entendo. O primeiro mártir do Evangelho foi honrado, recebeu uma honra de Jesus se levantar para recebê-lo. Irmãos, é algo que realmente só vai aceitar isso quem crer. O ímpio incrédulo não vai aceitar uma coisa dessa. Como é a pessoa morrendo por apedrejamento né, tendo este êxtase, este gozo, essa visão. Eu vou contar aqui uma outra experiência, me perdoe eu contar essa outra experiência. No dia 20 de agosto de 2004, fazem 20 anos, eu sofri um diagnóstico que estava com a pancreatite aguda. Os irmãos se lembram disso, né? Estão lembrados, né? Eu estava no hospital antigo HU, HU não, ali hoje é o hospital de trauma, que era lá na Floriano Peixoto. Eu estava lá hospitalizado na enfermaria. Passei uns 10 dias, uns 15 dias hospitalizado. E durante esses 15 dias, Deus me deu tantas experiências de falar do Evangelho para a gente que estava ao meu lado na enfermaria, se ultimando, antes de partir. Confessa Jesus como seu Salvador. Gente que chegava lá acidentado, de todo jeito, e eu falava do Evangelho. Gente que chegou lá, pessoas, famílias pobres que vinham do sertão, sem ter sequer um par de sandália, uma muda de roupa para trocar. E eu me lembro que eu pedi que aqui na igreja os irmãos mandassem roupas usadas, em perfeito estado de uso de conservação, para aqueles que estavam, muitas famílias, muitos irmãos ajudaram, sandália, sapato, vestido, camisa, calça. Ou seja, durante aqueles 15 dias, Deus me permitiu estar no leito de pancreatite aguda, e diga-se de passagem, Dr. José Adaíno, que é gastro, depois que eu passei tudo lá, ele disse: olha, pastor, de 1000 pessoas que foram acometidas de pancreatite como o senhor, apenas uma escapa, e o senhor foi esse que escapou. Então, durante aqueles 15 dias que eu passei hospitalizado, Deus me deu grandes oportunidades de exercer solidariedade, ter compaixão, ter amor. Foram lições extraordinárias, ao ponto de quando o médico ia me dar alta, eu disse: doutor, eu queria ficar aqui mais uns diazinhos. O doente tem vontade de voltar para casa, né? Mas eu achei tão bom, tão importante aquelas oportunidades que eu tive de falar de Jesus para dezenas e centenas de pessoas que chegavam lá, que eu não queria sair do hospital. E o meu caso era grave, mas Jesus me curou de tal maneira que eu estou aqui hoje, porque eu estou entre esses, entre 1000, eu estou entre aquele único que escapou. Então, Paulo, nesses versículos aqui, está mostrando que o sofrimento não é só em perseguição, é quando você tiver uma circunstância como essa que eu falei para vocês, você saber tirar lições e aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho, não se maldizer, não ficar murmurando ou coisa dessa natureza. E nesse versículo 23, então, eu acho esse versículo para mim o versículo mais de maior profundidade e de um esclarecimento tão claro que só não aceita quem não acredita no Evangelho. Olha o que é que Paulo diz aqui: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você já pensou essas expressões que Paulo usa aqui? No verso 23, ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quem está numa situação entre a vida e a morte, começa a sentir aquela sensação da dor da morte. A morte está chegando, e começa então
o sofrimento, e começa então a se maldizer, sabe? Eu conheço tantas pessoas que são ruins, perversas, e estão aí vivos com saúde, e eu aqui estou morrendo. Tem pessoas que fazem esse tipo de argumento, né? Que criam esse argumento. Porém, irmãos, Paulo está dizendo que se ele estivesse com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ele sabia para onde ia. Aqui Paulo, meus irmãos, abre o seu coração declarando o que estava diante de um dilema, decisão essa a qual ele mesmo não sabia qual seria a melhor opção, mas ele concluiu, a melhor opção aqui, que é incomparavelmente melhor, é estar com Cristo. Entre permanecer ou partir para estar com Cristo, que aos seus olhos, não havia comparação em estar na glória com Cristo, incomparavelmente melhor. Não era o medo da morte que Paulo tinha, ou a sensação de que estava deixando essa vida. Ele estava fazendo uma comparação entre ele partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ou dele continuar realizando o ministério para o qual o Senhor o havia chamado. Portanto, nesse versículo, ele está falando sobre esse dilema, mas ele concluiu que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Mas no verso 24, continue com a sua Bíblia aberta, ele responde que preferia, no caso, ficar aqui, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É necessário, por amor de vocês, eu prefiro continuar aqui, para que vocês conheçam, para que vocês possam conviver com o sofrimento por causa do nome de Jesus. É isso que ele está dizendo, e no versículo 25 ele faz ainda uma conclusão mais assim, profunda. E convencido disto, ele estava certo de que Deus não iria levá-lo, ele iria continuar, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Eu contei essa história para vocês, dessa última experiência que eu tive, e eu cheguei à seguinte conclusão. Gente, eu estava com tanta ansiedade de partir. Vocês para ter uma ideia dessa última experiência, que minha filha foi me visitar um dia lá no hospital, e eu cheguei para ela e disse: minha filha, você traga meus salmos e hinos, porque eu quero escolher os hinos que devem ser cantados na minha cerimônia, os hinos, e convide o pastor Alexandre Ximenes, que fez a cerimônia da sua mãe, para ele fazer a minha cerimônia. Eu estava tão convicto de que estava chegando a hora de partir, diante dessa gravidade da pancreatite, que eu cheguei eu estava preparando a minha cerimônia fúnebre. Hino tal, hino tal, aquele hino, chama Alexandre Ximenes, o coral canta tais e tais hinos. Tudo eu fiz. Porque, como Paulo diz aqui, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se ele aprove ainda eu estar aqui até hoje, até essas horas, ele tem um propósito em tudo isso. Amém, meus irmãos? Amém? Ele tem um propósito, porque senão ele já teria me recolhido. É dessa certeza que você precisa tomar posse, é ter essa convicção, que na hora que você for chamado, você está pronto para ir ao encontro do Senhor. E se Ele quiser que você fique aqui mais alguns dias, mais alguns anos, amém também, porque certamente Ele tem um propósito em tudo isso. É isso que Paulo disse: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele alimentava a esperança, meus irmãos, que certamente iria permanecer ainda com vida, e que seria liberto e voltaria para estar em Filipe, porque ele estava preso em Roma, voltaria para estar com aqueles irmãos e continuar dando assistência espiritual aos filipenses. E no último versículo 26, para concluir, ele diz aqui: a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ele estava dizendo para eles que tinha certeza que ia voltar, que ia estar com eles. É por isso que ele usa essas expressões: a fim de que aumente
quanto a mim, o motivo de vos gloriardes, alegrar-se em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eu vou voltar, eu vou estar aí com vocês novamente. Eu estou preso, mas eu vou voltar. Meus irmãos, nós temos aqui algumas considerações a fazer sobre todos esses versículos que de forma exegética, né, versículo por versículo, nós ministramos. Convivendo nas adversidades com alegria, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, as boas novas de grande alegria. Paulo usou essas últimas palavras, meus irmãos, com o desejo de despertar nos cristãos aquilo que ele estava sofrendo na pele. Experiências que deveriam ser consideradas e válidas para todos quantos estavam recebendo aquela carta. Inclusive, ele estando preso, numa circunstância de não ter liberdade para proclamar e pregar o Evangelho, mesmo assim ele tentou passar essa mensagem para aqueles que estavam em liberdade, os cristãos lá de Filipos. E ele então diz aqui que se regozijava. Aquela alegria serviu de incentivo e estímulo para que os crentes de Filipos permanecessem firmes, sem vacilar. 1 Coríntios 16, 17, ele diz: alegro-me com a vinda de Estéfanes e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte faltava. Porque Paulo estava preso, e por cerca de 2 vezes aqueles cristãos de Filipos levantaram a coleta, levantaram a oferta para ajudar a Paulo. E ele se sentia assistido e acolhido por aquela igreja, por aqueles irmãos, por aqueles cristãos lá de Filipos. Embora ele estivesse preso, mas aquilo estava trazendo um conforto, um bálsamo para o seu coração. Paulo estivesse preso em Roma, o seu amor, a gratidão e a esperança que estava em seu coração de rever aqueles irmãos, de voltar a estar com eles, estava sendo expressa num sentimento de gratidão pelo ato de generosidade que eles manifestaram para com ele. Para concluir, meus irmãos, no capítulo 4, versos 10 a 19, ele expressa que por 2 vezes nessa carta ele recebeu ajuda, ou recebeu oferta enviada por aqueles irmãos que estava, portanto, acudindo, acolhendo, contribuindo, cooperando, colaborando pelo progresso do Evangelho. Embora, meus irmãos, não existisse nenhuma evidência de que havia lá em Filipos ao menos uma sinagoga, muito menos uma igreja, Paulo marcou a sua presença na plantação da igreja de Filipos, na sua viagem missionária. É provável que não houvesse igreja nem sinagoga, porque inclusive Lídia, vendedora de púrpura, Atos 16, versos 12 e 13, quando ouviu Paulo estar às margens de um rio, proclamando o Evangelho, ela foi lá ouvir o que Paulo estava ensinando. Obviamente não havia templo, não havia sinagoga, não havia igreja, por isso que Paulo se recolheu lá nas margens do rio, às margens do rio, e enquanto ele proclamava o Evangelho, Lídia abriu o coração e fez a sua confissão de fé e foi batizada ali. Como também, em Atos capítulo 16, versículo 20, nos diz que Pedro foi levado também aos pretores, que disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. A pregação do Evangelho era um motivo de causar perturbação. Esses que proclamam o Evangelho, esses que chegaram até nós, estão criando problemas com a gente aqui. Estão criando dificuldade para a gente. Inclusive, eu quero abrir aqui uma janelinha para dizer que esse versículo 20 de Atos 16, para mim,
já naqueles dias havia um espírito de antissemitismo, antisionismo, ou seja, se levantavam já naqueles dias pessoas para perseguir, para combater e se levantarem contra os judeus, porque foi isso que eles disseram. Levantando-se os pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Hoje nós estamos vendo o antissemitismo tomando conta do mundo inteiro, infelizmente. Inclusive o nosso primeiro mandatário, presidente deste país, se levantando contra o Estado de Israel, se levantando contra a nação de Israel. Isso é antissemitismo. Países da Europa, a Europa quase toda, se levantando contra o Estado de Israel. E meus irmãos, a gente sabe que aquele povo é um povo que foi escolhido por Deus desde o patriarca Abraão, e foi através do patriarca Abraão que a linhagem de Jesus chegou a Abraão, Isaac e Jacó, a Davi, até Jesus nascer. E nós somos abençoados por causa desse tronco, dessa árvore genealógica que foi Abraão. E o Senhor fez uma promessa: em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. A minha família, a sua família tem sido abençoada por causa desta promessa que Deus fez a Abraão. E Deus não falha, Ele honra. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, meus irmãos, concluindo esse estudo de hoje, eu espero que quando você estiver proclamando as boas novas de grande alegria, ainda que seja debaixo de perseguição, ainda que você esteja sendo provado por uma enfermidade, uma doença em estado terminal, procure viver o testemunhar de tal maneira que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Alegre-se no Senhor. O teor desta carta, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Esta carta é chamada como contentamento porque ela está cheia, repleta. Vocês vão ver na continuidade dos estudos até o término deste último capítulo do livro, amém? Eu só tenho que agradecer a todos os nossos internautas, telespectadores da TV Master, TV a cabo Canal 20, que estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, quando estaremos ouvindo mais um orador, o nosso irmão pastor Neto Moura. Ele foi o conferencista do nosso encontro de jovens da nossa igreja, realizado recentemente. Não percam, portanto. Que todos fiquem com Deus e até amanhã. The sky shall unfold, preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of praise. The sweet light in his eyes shall enhance those awaiting. And we shall behold him then face to face. You know this, sing it with us. We shall be